Sou Cláudia Rosuchansky, psicóloga, coach, professora da Fundação Dom Cabral. Uma pergunta. Quando você está sob estresse, o que precisa, o que é necessário para você se acalmar, para você se centrar, voltar para o eixo, tomar decisões e agir? Eu vou te apresentar um modelo de enfrentamento e resiliência para lidar com situações de mudança e crise. Em outras palavras, o que é que você precisa para ficar bem e ir em frente na sua vida. Quando alguma coisa acontece e nos impõe uma mudança na nossa rotina, na forma de trabalhar, nas relações interpessoais, às vezes no convívio social, como acontece num caso de quarentena, de guerra, de separação, pode ser no nascimento de um filho, até mesmo numa promoção, nós somos retirados abruptamente de um estado de conforto, de controle, ao qual nós já estávamos acostumados, bem adaptados. E isso então nos coloca num contexto novo, para o qual nós não nos sentimos preparados. E isso abala o nosso equilíbrio interno e afeta a nossa sensação de segurança. No nosso cérebro, o efeito dessa situação é uma ameaça, porque o nosso cérebro tem um objetivo muito claro, que é o de garantir a nossa sobrevivência. Logo, quando há uma mudança no cenário, com eventos que são interpretados como de risco, de incerteza, de transtorno, uma estrutura chamada amígdala presente no sistema límbico é ativada. E então, nesse momento, nós começamos a sentir medo, ansiedade, angústia, o que é perfeitamente natural e esperado. Porém, a amígdala não sabe reconhecer se essa ameaça é real ou não. Ou seja, há realmente um risco? Eu preciso fugir de um cão enfurecido ou só tenho que enfrentar uma reunião com meu chefe? Seja como for, ela vai cumprir a sua missão e estimular o eixo do estresse, hipófise, hipotálamo e as glândulas adrenais. Imediatamente, então, vai ser liberado no meu corpo a adrenalina e eu terei, então, as alterações fisiológicas necessárias para lutar ou fugir dessa ameaça. Por isso, nosso coração dispara, respiração acelera e os músculos se contraem. Para romper com esse ciclo, precisamos ativar uma outra estrutura do nosso cérebro, córtex pré-frontal, que vai nos ajudar a pensar sobre o que está acontecendo e planejar uma boa ação para lidar com esse evento. Falando de uma outra forma, o que eu preciso para ajudar o meu cérebro a compreender o que está acontecendo, não somente à luz da ameaça, mas também de oportunidades, e então começar a liberar dopamina para eu me motivar a agir e serotonina para eu me sentir recompensado pelo que eu estou produzindo, pelo que eu estou realizando. É preciso resiliência para conseguir retomar o equilíbrio, que não será o mesmo de antes, será diferente. E poderá ser até melhor se eu conseguir transformar esse evento estressante num estímulo, numa oportunidade, em fonte de aprendizado. Ao fazer isso, eu estou fortalecendo o meu sistema imunológico e eu estou me fortalecendo para a vida. Mas como que eu melhoro minha resiliência? Como é que eu enxergo a mudança como oportunidade? Eu sugiro nesse momento uma pausa para prestar atenção nas minhas emoções e acalmar essa dinâmica de ansiedade e estresse. Só então vai ser possível ativar esses novos pensamentos, novas emoções que poderão me colocar numa nova rota. Eu posso meditar, usar técnicas de autorregulação emocional, respirar. Posso e devo pedir ajuda se eu não conseguir evoluir sozinho. Tem um modelo chamado modelo Basic PH, que é de enfrentamento e resiliência, desenvolvido pelo Muli Lahad, que é um psicólogo israelense. Ele descreve o enfrentamento como esforço contínuo para gerenciarmos os desafios da vida. E nos apresenta 6 alternativas, ou formas, vamos dizer assim, de se lidar com crises e construir essa resiliência. E ele nos chama a atenção de que todas essas formas são legítimas e que cada um vai ter a melhor combinação de alternativas de acordo com o seu momento de vida, personalidade. Primeira alternativa é o belief, relacionado a crenças e valores, que pode ser religioso, político, cultural, pessoal. O importante é que nós reforcemos nesse momento esses pensamentos, porque eles vão fortalecer e impulsionar a pessoa, dando esperança. Alguns exemplos que vocês já devem ter ouvido. Calma, tudo passa. Opa, eu sei que eu vou dar conta, eu sempre dei conta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai ficar tudo bem. Eu sei que eu posso contar com a ajuda de outras pessoas, com a minha equipe. Então, qual é a sua crença? Segunda forma é o afeto.
E ela tem a ver com a nossa consciência emocional e capacidade de expressar essas emoções. Ou seja, eu preciso me dar conta do que eu sinto e exteriorizar. Pode ser conversando ou através da arte. Escrever, fazer uma música, um filme, um desenho. Colocar para fora o que eu sinto. Fundamental. Bom, temos o social, que é uma terceira alternativa, que implica na utilização de vínculos e laços sociais como uma fonte de suporte. Ou seja, estamos falando de pessoas que precisam se sentir parte de um grupo para lidar com o estresse. Seja sabendo que podem contar com os amigos, com familiares ou que podem trabalhar, se disponibilizar para ajudar, assumindo responsabilidade com outras pessoas. Numa situação de isolamento social, por exemplo, é fundamental mantermos contato com essas pessoas por telefone, conversar. Não é ficar só nas redes sociais mandando WhatsApp. E também incentivá-las a se voluntariar de uma outra forma que as faça se sentirem úteis. A quarta forma é a imaginação. Usar nossa capacidade de imaginar para conseguir elaborar os sentimentos e emoções e produzir uma solução. Tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, ler um livro, assistir um filme com a temática do que está nos afetando. E dessa forma, teremos mais elementos para pensar, improvisar e desenhar novas soluções. Uma quinta alternativa é a cognição. E ela está relacionada à importância que se dá à capacidade intelectual para compreender o que está acontecendo e estabelecer um raciocínio que seja claro, realista e que permita uma ação depois. Para as pessoas movidas por esta alternativa, a busca por informação é fundamental. Elas querem saber tudo, aprender o máximo possível, assistir, ler tudo que tiver sobre o assunto. Agora, é muito importante não deixar que as informações nos absorvam, produzindo efeito contrário, gerando mais ansiedade, mais medo. Especialmente agora que nós estamos vivendo um tempo de muita informação, mas com fontes contraditórias e nem sempre fidedignas. E a sexta forma de lidar com o estresse é físico. Sensorial, física, envolve atividades que exigem esforço, movimento, energia. Pode ser um exercício físico mesmo, praticar um esporte, mas pode ser organizar a casa, limpar a casa, cozinhar, estar na natureza, gastar energia para se reequilibrar. Com quais dessas 6 formas você se identifica? Quais dessas 6 formas você usa para acalmar sua mente e se reequilibrar quando está estressado? Importante compreender que cada pessoa tem a sua forma única, singular de lidar com o estresse, de enfrentar os desafios que são trazidos pelas mudanças. Não há um jeito certo, não há um jeito melhor. A combinação de alternativas que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Esse modelo, então, nos ajuda a desenvolver autoconsciência emocional. Como que eu estou me sentindo? Autocuidado. Eu busco o que eu preciso para ficar bem? E respeito pelas minhas próprias necessidades. O que faz sentido e dá resultado para mim. E ele também nos ajuda a desenvolver respeito e empatia pelas necessidades das outras pessoas, ajudando, por exemplo, quem está ao nosso redor para que possam se beneficiar dessa aprendizagem. Se eu percebo que o outro precisa conversar para ficar bem, converso ou estimulo. Se eu percebo que ele precisa gastar energia, ajudo a pensar de que forma, sem julgamento. Nós não estamos sós. E quando eu me reequilibro, eu colaboro para que os outros também possam se fortalecer ao enfrentar as surpresas que a vida nos traz. Se você gostou desse assunto e tem intenção de se aprofundar, aproveite as dicas que vêm a seguir, ok?